Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre os 4 espíritos elementais da magia. Como a gente sabe, os 4 elementos bases, os 4 elementos mágicos principais possuem cada um espírito. E esses espíritos escolhem o maior usuário de cada natureza mágica para assim aumentar ainda mais o seu poder trabalhando juntos. Eles escolhem aqueles que merecem ser o representante do seu poder. E como a gente sabe, todos os magos que estão ao lado de um espírito elemental se tornam extremamente poderosos, e a gente vai falar sobre todos esses poderes e explicar todos eles aqui nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover existe um estilo raro de magia chamado magia espiritual. Essa magia só pode ser utilizada por aquele que tem ao seu lado um espírito elemental que é escolhido por um dos espíritos de cada magia. E a gente não sabe exatamente se pode existir mais de um espírito para cada magia, mas pelo que nos foi indicado em todo o mangá de Black Clover, apenas um espírito elemental nasce para cada estilo base de magia. No caso, vento, fogo, água e possivelmente terra. E então assim, a gente já conheceu 3 espíritos mágicos e eu já tenho quase certeza de qual será o quarto. Afinal, no passado, há um bom tempo atrás, a gente teorizou sobre o terceiro e conseguimos acertar sobre a presença de Undine e a chegada de Undine. Então agora iremos falar sobre os 4 espíritos elementais e todos os poderes que já foram apresentados pra gente. E como eu disse, essa forma de magia permite o usuário que possui um espírito elemental ao seu lado utilizar a magia até um limite desconhecido. Sim, aumenta muito o poder do atributo mágico que ele possui. E cada um dos espíritos elementais já possui um poder mágico incrível, pois como sabemos, eles são criaturas formadas por mana. E sendo criaturas de mana, a quantidade de mana que eles possuem é gigantesca. Inclusive, a gente já viu que apenas a anti-magia é capaz de lidar com alguns ataques desses espíritos elementais e é capaz de os vencer também em um confronto direto. E os espíritos se desenvolvem ao longo do tempo com o seu usuário. Conforme o usuário vai ficando mais poderoso, os espíritos elementais tendem a evoluir também. Além de alguns deles demonstrarem 2 formas diferentes, a gente já viu, por exemplo, e principalmente com a salamandra. A salamandra é um espírito elemental que já demonstrou diversas formas e diversas transformações de acordo com o tempo que passa com o seu usuário, desde a Fana ao Fuegoleon. A gente viu até mesmo que a salamandra de Fuegoleon já mostrou 2 formas diferentes em seus confrontos, nas 2 formas sendo uma salamandra gigantesca. E como a gente sabe, os 4 elementos eles possuem os seus espíritos e todos eles são formados pelo elemento, ou seja, novamente eu digo, eles podem ser cortados pela anti-magia. E é então agora que a gente vai falar de cada um dos espíritos elementais e de todo o poder que eles possuem, na ordem que eles apareceram no anime, até a chegada do 4º espírito elemental, e a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Começando pela Bel, começando pela Sylph, o espírito elemental do vento, guardiã do vento que fica ao lado do Yuno. Como a gente sabe, a Sylph é uma fada, Sylph na verdade é o significado de fada, e basicamente ela acabou encontrando com o Yuno durante a primeira missão do jovem, durante a primeira vez que ela se deparou com o poder do vento dele, e também viu este poder e o próprio Yuno correndo perigo. A Sylph criou um grande laço com ele, estando o tempo todo agora, a partir deste momento, ao lado do Yuno. E como a gente sabe, ela tem poderes o suficiente para conseguir até mesmo enfrentar um dos membros da tríade, mostrando o grande poder que um espírito elemental pode ter. Afinal, como a gente sabe, a Sylph ao lado do Yuno ficou por muito tempo absorvendo e absorvendo mana e aumentando seu poder. Ela desde o início já havia apresentado técnicas como o sopro da Sylph, que basicamente cria um círculo gigantesco de mana e de magia do vento, que pode destruir até mesmo quase uma cidade inteira. Não só isso, também, como algum tempo depois, ficando ao lado dele, ela apresentou o mergulho espiritual, a tempestade espiritual e diversas outras técnicas. Tudo isso apresentando seu verdadeiro poder, mas quando não estava com Yuno, ela também era capaz de enfrentar a maioria dos adversários, com por exemplo técnicas como a dança silenciosa do espírito elemental do vento, onde ela executa uma série de ataques e, como eu disse, talvez por ser uma criatura formada de mana, ela parece ter uma mana muito acima de todas as outras, conseguindo manter os seus ataques por muito tempo. Ela possui um poder mágico imenso. E aí, como eu disse, evoluindo junto ao Yuno, ela chegou ao ponto de ser capaz de vencer Zenon, que possui o poder demoníaco do outro mundo, e tudo isso foi possível evoluindo a técnica do mergulho espiritual que já possuíam, e a Sylph fez isso treinando dentro do Grimório do Yuno. Ela ficou por muito tempo canalizando a sua mana e juntando o poder mágico, e após fazer toda essa junção e aumentar muito mais o poder que ela já possuía, ela conseguiu sim comparar o seu próprio poder, a sua própria mana, com o poder de um dos demônios de alto ranking da elite do outro mundo. Assim a gente viu que o Yuno com apenas um único golpe foi capaz de vencer Zenon. E agora, mesmo Zenon tendo evoluído para a forma de 100% de poder, o Yuno e a Bel ainda permanecem à sua frente, tudo isso porque acreditam no seu próprio poder. E como eu disse, não fica apenas na Bel, todos os espíritos elementais têm um poder muito maior que a maioria dos magos que utilizam as técnicas de cada elemento. Quando eles se deparam com um mago que tem este incrível poder, que também é do seu mesmo elemento, eles acabam selando um contrato que basicamente permanece até o fim.
fim. E aí a gente viu que a Salamandra realmente fez isso e vimos ela tendo dois usuários diferentes, a Fana e o Fuegoleon. A Fana foi uma das maiores demonstrações do poder mágico da Salamandra e também da forma como simplesmente o poder mágico de um espírito elemental aumenta de acordo com o usuário que ele escolheu. Afinal, como sabemos, ela consegue manter a Salamandra em uma pequena forma, uma mini Salamandra para ficar ao lado dela é o tamanho inicial, mas quando ela entra em confronto e começa a usar os seus poderes mágicos, a Salamandra cresce até ficar gigantesca. E assim então ela consegue enfrentar a maioria dos seus adversários, inclusive um reino inteiro com uma facilidade tremenda. E a Fana, na maioria dos seus combates, a gente viu que atacava apenas utilizando os poderes da Salamandra sem precisar nem mesmo convocar a sua própria magia do fogo. Ela sempre vinha utilizando o bafo da Salamandra, que na verdade parece ser a técnica mais poderosa e mais usual da Salamandra, que é sempre utilizada, que é quando a Salamandra lança fogo pela sua boca, e isso também parece que é uma chama infinita, ela nunca precisa parar. Além disso, ela também se demonstrou capaz de utilizar a garra da Salamandra, que basicamente permite que a Salamandra, com movimentos rápidos, gere diversos ataques cortantes. É muito parecida com a magia de corte do Jack, e a maioria dos seus inimigos pode ser vencida assim, mas como eu disse, a Salamandra ao lado da Fana mostrou a maior prova da evolução do espírito elemental ao lado do usuário, e tudo isso acontece quando Fana desperta o seu terceiro olho. Naquele momento, o poder dela cresce muito, e ela não precisa nem mesmo executar os seus ataques, como sempre faz, mas a Salamandra fica ainda maior e aumenta muito seu poder, fica visível que a força da Salamandra se tornou maior. Tudo isso porque ela evolui junto com a Fana, e neste ponto seu poder ficou muito mais forte, e a mesma coisa aconteceu com o Fuegoleon. Desde que ganhou a Salamandra, seu poder de fogo aumentou ainda mais, assim como o poder de fogo da própria Salamandra e o seu estilo de confronto também aumentou ao lado de Fuegoleon. A aparência da Salamandra mudou completamente quando ficou ao lado do capitão do reino de Clover, bem como também a força das suas chamas. E a gente viu que ele continua sempre utilizando a técnica do bafo da Salamandra, mas dessa vez em parceria com o poder de chamas de Fuegoleon e principalmente com o seu braço de fogo. O braço de Fuegoleon nasceu provavelmente do poder de sua ligação com a Salamandra, pois foi a partir do seu contato com ela que basicamente ele despertou. E assim então ele conseguiu muito mais força, além de ter sido mesmo inconsciente escolhido como o maior usuário do poder de fogo. E depois disso a gente tem também a Undine, o espírito elemental da água, que por muito tempo era desconhecido, não sabíamos quem era o espírito elemental da água, e então a gente acreditava que sim, poderia ser a Undine, no caso a Undina, e sim a gente conseguiu acertar, e então seus poderes foram apresentados como basicamente o maior de todos os poderes da água, assim como também a sua escolhida Loropética. Na verdade, o espírito elemental da água mantém um contrato com o reino de Hurt por muitos e muitos anos, sempre ficando ao lado das princesas e das rainhas daquele reino. Isso porque elas sempre têm as maiores magias de água, além delas também passarem todo o seu conhecimento, e afinal as rainhas do reino de Hurt sempre são a sacerdotisa do conhecimento daquele reino, tendo então gerações e gerações de sabedoria. Assim então a gente viu que Loropética tinha um dos maiores poderes de água de todo o mundo de Black Clover, na verdade o maior, bem como ela podia controlar praticamente todo o seu reino e também observá-lo apenas com a sua magia. Não só isso, como de dentro do seu palácio, ela era capaz de controlar toda a água daquele lugar, e tudo isso utilizando apenas a sua própria mana e o seu próprio poder, sem a necessidade dos poderes de Undine. Mas quando juntos o poder seria ainda maior, mas apenas uma única magia foi apresentada utilizando as técnicas das duas. Na verdade, quando vimos Undine enfrentando uma batalha foi contra o Asta, e sim, foi uma batalha que enfrentou sozinha enquanto tentava proteger Loropética. Ela utilizou o feitiço do Cavaleiro Blindado, que basicamente gerou vários Cavaleiros de Água que eram realmente muito difíceis de ser vencidos, conseguiu prender o Asta utilizando água, utilizando correntes e algemas feitas de água, e aparentemente isso pode mostrar pra gente que ela é capaz de criar absolutamente qualquer coisa e modelar qualquer coisa com a água, como bem entender. Afinal, sendo o espírito elemental da água, não seria estranho se ela tivesse total controle para criar o que quisesse com a água, como por exemplo estes cavaleiros que se moviam e enfrentaram Asta fisicamente, inclusive com espadas, e também a grande corrente que ela criou. Não só isso, como eu disse, tem também o Santuário Lúdico, que foi uma magia que ela criou ao lado da Loropética, unindo os poderes das duas, e tudo isso para a batalha final contra a Vanica. Mais uma vez vemos o poder de um espírito elemental lutando contra um dos membros da tríade, que é quem tinha maior poder demoníaco até aquele momento na história. Vemos então que esta magia, utilizando runas, fortalece muito a magia da Loropética e também toda a mana da água que estava naquele lugar, já que aquelas magias são formadas com mana natural. Loropética então pega toda a água ao seu redor e começa a criar um novo ambiente com a água, além da própria Undine se combinar com aquela água para fornecer toda a sua magia espiritual. Ali dentro, o adversário de Loropética e de Undine fica completamente preso, além de ter a sua magia diluída e enfraquecida. Sua magia fica bem mais fraca enquanto ela estiver submersa na água. Enquanto isso, os aliados de Loropética têm o seu poder mágico amplificado. Basicamente, elas têm toda a vantagem enquanto estiverem lutando ali, junto a Loropética. E como eu disse, são 4 espíritos elementais e o quarto a gente ainda não conheceu, não fomos apresentados no anime, mas possivelmente sabemos qual foi. Ao final já conhecemos 3 deles, Sylph, Salamandra e também Undina. Então, possivelmente o quarto espírito elemental, aquele que possui o poder mágico da Terra, seria, seguindo tudo isso, o Gnomo. Isso porque em sua obra, vinda do século XVI, Paracelsus, como eu comentei no vídeo que falei sobre possivelmente Undine ser o espírito elemental da água e acertamos,
ele se referiu ao gnomo sendo o espírito elemental da terra, assim como a Undine seria da água, a Sylph do ar e a Salamandra do vento. E então sim, provavelmente seguindo essa ordem, o gnomo seria apresentado tendo os poderes da terra e conseguindo controlar completamente esse elemento, e eu acredito que seria apresentado na história de Black Clover agora, neste momento, vindo de um outro continente, com um mago de um outro continente. Afinal, como sabemos, existem muitos continentes no mundo de Black Clover, além de diversos clãs que a gente não conhece ou não se aprofundamos sobre na história. E 3 dos grandes espíritos já estavam no continente onde fica o reino de Hurt e o reino de Clover. Então existe sim uma grande possibilidade do quarto espírito elemental, do espírito elemental da terra, estar em um outro continente com um mago de grande poder utilizando aquele elemento, como acontece com todos os magos que possuem ao seu lado um espírito elemental. Mas esses são todos os grandes espíritos elementais apresentados na obra. Apenas são 4 espíritos elementais representando cada um dos principais elementos. As outras magias são variações deste elemento e então acabam não possuindo espíritos elementais, como a própria Loropética explicou. As magias que parecem não ser elementais são derivadas de algum elemento. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso e quais novas listas vocês querem ver aqui no canal. É só comentar, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!